Olá, meus amores! Então, preparados para mais uma aula de história? Tem certeza? Então vamos começar, tá? Então, a prova vai falar hoje sobre as transformações ocorridas nas cidades, como tudo começou, né, até chegar aos dias de hoje. Então, fiquem com a explicação da Pro Camila e ó, beijos! E vamos falar sobre as transformações ocorridas na cidade. Então, vamos falar também sobre as primeiras cidades, onde tudo começou. Mas antes, vocês acham que as cidades surgem do nada, num passe de mágica, num estalar de dedo? Não. Bom, as cidades elas vão surgindo de acordo com a necessidade das pessoas. Vamos aqui ver o caso da nossa cidade, Petrolina. Petrolina, ela começou a se desenvolver por quê? Quando ela fica onde? Perto de que rio? Qual rio mesmo? Isso, o Rio São Francisco. E todo o rio da produtividade. Então, com o avanço, né, das tecnologias e tudo, e com o rio aqui para nos dar as riquezas que ele nos dá até hoje, veio aí a irrigação, como é o caso aqui, ó. Nossa cidade é campeã em produção de uva, de manga. Por que isso? Devido à nossa proximidade com o Rio São Francisco. Então, isso ajudou a nossa cidade a crescer cada vez mais. Olha aqui, ó. Antigamente não tinha esses prédios. Não tinha tantos carros, tantas pessoas aqui. Por quê? As pessoas vinham de outras cidades porque viam que aqui era uma chance de crescer. Então, vamos aqui agora voltar para o passado. As primeiras civilizações, como no caso a Mesopotâmia, começou a se desenvolver perto do rio, né? Foi plantando, colhendo, teve agricultura, isso aí ajudou as pessoas a trabalhar, a crescer, e aí veio ao que? A Mesopotâmia como é antes. Olha como ela ficou. E aí as pessoas continuaram o seu trabalho, e assim foi uma das primeiras e grandes civilizações, né, do mundo. Bom, agora vamos ver aqui os fatores que contribuíram para o surgimento da cidade. Primeiramente, o número de habitantes, o número de pessoas, né? Quanto mais gente, né, mais a cidade vai crescer, vai se desenvolver. Outro, fonte de água, foi o que a Pro acabou de falar. As cidades sempre se desenvolvem, geralmente, perto de um rio, né? As primeiras também. E a geografia do local, o terreno. Vocês acham que é mais fácil eu construir minha casa perto de uma montanha, que vai me dar, ou abaixo dela, embaixo dela? Lógico que é mais embaixo, na parte de baixo. Por quê? Se eu estiver lá em cima da montanha, eu vou ter mais dificuldade de eu comprar, de eu sair, de eu passear, não é verdade? Então, a geografia do lugar também ajuda para a expansão da cidade. Vamos agora ver como foi o crescimento dela, porque a gente viu o surgimento, os fatores que ajudam a surgir. Agora vamos ver os fatores que ajudaram a crescer. Bom, um dos principais fatores foi a Revolução Industrial. Isso mesmo, mas o que foi essa revolução? Não estou entendendo nada. A Revolução Industrial foi o surgimento das primeiras máquinas que produziam roupas, calçados e outras coisinhas mais, até carros, né? Que você não vê em outras imagens. Então, com o surgimento das fábricas, dessas máquinas, as pessoas saíram do campo para ir para a cidade, porque lá ia dar mais oportunidade para elas. E isso chama, sabe de quê? Êxodo rural. Isso mesmo, êxodo rural. As pessoas saem do campo, porque, mas sair do campo, lá tem natureza, tem os animais, mas a cidade começou a oferecer a eles coisas que lá não tinha. Como assim, Pro? Bom, na próxima imagem vocês vão ver que com o surgimento das indústrias, trouxe
o banco, os hospitais, as escolas e também oportunidade de emprego. Então as pessoas viram que na cidade elas tinham mais chance de sobreviver e saíram do campo e foram para a cidade. Então foi um fator importante, foi essa revolução industrial. Bom, vamos ver como era que o homem começou a se relacionar com a tecnologia. E daí vocês vão ver quanta mudança teve de lá até os dias de hoje, até chegar nessa tecnologia que a gente está tendo essa oportunidade de dar aula para vocês por conta desse fator tão importante, a tecnologia. Bom, a tecnologia foi muito importante na agricultura. Vocês podem perceber que antes, até hoje ainda tem gente que trabalha assim, mas antes, como não existia tudo isso aqui, o trabalho era o quê? Manual, era braçal mesmo. Foi aí que o homem viu a necessidade de utilizar o animal para facilitar na agricultura, utilizando o carro de boi para a aração da terra. A aração é o quê? É quando eu deixo a terra fofinha, eu preparo a terra para poder plantar e depois colher meus alimentos, meus frutos, né? Depois veio o moinho e até hoje o trator, que é o que a gente usa hoje em dia nas grandes plantações, até pequenas também, médias. Bom, aqui está a relação do ser humano e a tecnologia na agricultura. Agora vamos ver como foi que isso aconteceu na indústria. Olhem bem essa primeira imagem e vamos comparar com essa segunda. Observe que as primeiras fábricas aqui de veículos tinham muitas pessoas. Tinham máquinas mas tinham pessoas também. Só que com o decorrer da tecnologia cada vez mais avançando, olha aqui, ó, nós temos pessoas, mas temos mais máquinas trabalhando, temos mais computadores, né? E isso foi tomando o espaço do ser humano, do homem. Então o homem foi perdendo espaço por meio da tecnologia. Então, hoje em dia, a gente tem mais máquinas trabalhando do que o próprio homem, certo? Então, com o surgimento, com as fábricas trabalhando cada vez mais, eles viram a necessidade também de produzir meios de comunicação para melhorar até a produção. Então, um dos primeiros meios de comunicação foi a carta. E como é que essa carta chegava se não tinha os correios? Por meio do pombo, né? Ele utilizavam lá os meios dele, botavam a cartinha no pezinho do pombo e chegava até o destino que eles queriam. Depois veio o telégrafo, que já foi um grande avanço naquela época. Depois o telefone, claro que daqui para aqui, teve outros telefones, né? Que vocês não chegaram a ver, que é aqueles, né, de botãozinho e tudo mais. Então, o telefone, o computador e o nosso celular, o smartphone, né? Que hoje é tipo um computador, só que na palma da nossa mão. Então, vejam aí quantas mudanças houveram. A gente começou a falar das cidades e a gente vai falar agora o quê? Na tecnologia, né? Bom, só que essas mudanças não aconteceram de um estalo de dedos, né? Não aconteceu igual para todo mundo. Vocês podem ver aqui uma cidadezinha que não está tão avançada e uma cidade maior, consequentemente com mais meios tecnológicos. Aqui também está mostrando a utilização, uma pessoa da zona rural e uma pessoa já da cidade utilizando o meio tecnológico. Então, esses avanços também se separaram. Por quê? Muitas pessoas tinham mais condições e, consequentemente, tinham mais acesso à tecnologia do que outras. A Pro colocou aqui essa imagem para vocês observarem a diferença de uma para a outra. Então, vejam a viagem incrível que a gente fez. A gente foi lá na Mesopotâmia e estamos até aqui. Gente, espero que vocês tenham compreendido o assunto de hoje. E, ó, um beijo no coração de vocês. Fiquem bem, se cuidem. Beijo.